a manutenção da frota e a partir de agora eles vão começar, vai ser tudo carro alugado. Ah, eu fiz a conta também. Uhum. Para agora vale muito a pena. Quanto vale o carro? 90 e poucos mil. Uhum. É. Você não precisa descapitalizar, você não tem depreciação do carro. Porque só, você vai Assim, ver, só o seguro de um carro desse vai sair mais de 5 mil. assim, quando a gente estiver no nível que eu coloquei na aula 1, aí beleza, né? Gasta lá uma grana no carro e tá de boa. Mas para agora, vale muito mais a pena do que ter que investir em outro carro. Às vezes que fosse usado, ia ter que gastar aí, sei lá, 60, 70 mil num carro para ser um carro legal. Mais as manutenção, seguro da vida aí. E achei que valeu bem a pena. Coisa nova no Brasil. Acho que não é muito incomum nos Estados Unidos esse tipo de negócio, não. Pelo que eu li, não é mesmo. É bem comum, a pessoa aluga e, sei lá, ela paga uns 2, 3 anos, depois ela fica com a opção de comprar ou não o carro, devolver. Não sei se no Brasil os caras chamavam isso de leasing ou se era outra coisa. Eu acho que era a ideia inicial do leasing. Com os juros caindo, talvez comece a ficar mais fácil fazer esse tipo de coisa. Né? Show de bola. E aí, como é que foi os exercícios da semana aí? Deram uma olhada? Conseguiram fazer? Consegui. Como é que foi? Foi de boa. Eu só esqueci que é pra fazer no primeiro lá. Que tá nome e área. Uhum. Mas o resto, como fazer tudo, foi bem tranquilo. Foi gostoso ser feito. Certo, certo. Tá conseguindo fazer sempre os exercícios? No começo você tinha dado uma corrida atrás. Então, agora eu tô conseguindo fazer. O Humbertinho fez o exercício. Eu não consegui fazer, eu não escrevi eles, mas eu comecei a prestar, mas eu prestei atenção mais nessa forma de ver o lado positivo das pessoas, sabe? Comecei a prestar atenção, mais atenção no meu dia a dia, assim. Eu não cheguei a chegar a escrever os exercícios, não consegui, não deu tempo. Mas comecei a prestar mais atenção, tipo, naquilo que o Manuel ainda comentou na aula passada do relacionamento da parte do espelho, né? Se Uhum. tá mostrando alguma coisa, porque tá querendo mostrar alguma coisa, a gente pegar, agradecer aquilo e não internalizar aquele sentimento ruim, não pegar pra gente aquilo. Uhum. Procurar essas características, né? As características boas das pessoas. Então, Isso é bem interessante. até estava trabalhando um dia lá no hotel, né? Aí tem uma senhorinha lá, rapaz, uma velhinha trabalha pra caramba, sabe? Tem uma disposição que, meu Deus do céu. Só que teve um dia que ela foi meio grossa comigo, sabe? Uhum. E eu fui, a chefe lá pediu para eu ajudar uma outra menina a arrumar uns quartos lá. E eu peguei uma caixinha de papelão, tipo uma caixa de sapato, e coloquei umas coisas dentro, tipo, para eu não ter que ficar indo toda hora lá no quartinho buscar. Então, eu coloquei lá sabonete, coloquei açúcar, eu deixei tudo ali. Se eu precisasse de alguma coisa, eu já pegava. A velhinha viu, nossa, mas ela meteu fumo. Falei, não faça mais isso. Eu não sei. Porque deve ter alguém que está fazendo isso lá, e depois a pessoa deixa essa caixa tudo sem separar lá no quartinho, fica bagunçado, sabe? E ela foi, nossa, mas ela foi grossa, sabe? Tá tudo não faz mais isso. Eu falei, não, tá bom, né? Então, desculpa pra ela, beleza. Aí passou. Aí cheguei lá no quarto, tava faltando, aí nos estoques, tava faltando um lençol de solteiro. Mas é que o caminhão não tinha trazido ainda. A gente estava esperando o caminhão chegar. Agora o caminhão chega, aí eu abasteço os estoques. Ela veio de novo, super grossa de novo. Porque tá faltando isso aqui, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, calma, que na hora que chegar eu vou trazer aqui para a senhora e tal. Aí a hora que chegou, eu não levei no estoque, eu já levei no carrinho dela, do lado onde ela estava trabalhando. Aí, e não segurei, procurei não segurar isso, entendeu? Tipo, quem tá avisando, meu, a mulher trabalha pra caramba. Meu, tem mais disposição do que muitas pessoas mais jovens que trabalham lá, sabe? Então, sei que
Aí eu levei lá e depois ela pegou e tava lá também. Eu peguei e falei, ó, se tiver faltando alguma coisa, só fala pra mim, né? E tal, 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 tal. Meu, chegou no final, ela pegou e me deu um chocolate. Deu chocolate, falou que eu era muito bom e tal. E depois ainda, no final, um brasileiro veio reclamar dessa velhinha pra mim. Daquela velhinha muito chata. A hora que o cara começou a falar, aí eu já mudei, falei, meu, eu nem deixei ele concluir, sabe? Ele começou a reclamar dela, eu já, meu, ela pode ser chata, mas ela trabalha pra caramba, ela trabalha certinho, sabe? Eu já mudei tudo. Ele até parou de falar que ela era chata. É, porque assim, ó, se ele vem falar pra mim que a velha é chata e eu entro na vibração dele, Você entrar, porque você vai ler o lado ruim dela, né? eu vou ter o É. lado ruim da coisa. Então, Ela só tava querendo fazer o trabalho da melhor maneira possível, né? sim, sim. Talvez Porque não assim, tenha o tato correto, né? Mas, de certa mas, maneira, tá se mas o dedicando. legal é que eu não entrei na dele. Porque se fosse, acho, sei lá, em outra situação, se eu tivesse internalizado aquilo quando ela foi grossa comigo, né? Se eu tivesse internalizado aquilo e ficado chateado com ela, eu acho que eu teria, na hora que ele veio reclamar dela, eu acho que eu teria contado para ele. Ah, então, ela foi grossa comigo lá, foi, né? Poderia ter dado esse assunto. Mas a hora que ele começou a falar, eu já cortei. A hora que ele começou a falar, eu já falei, meu, mas a velhinha, a velha trabalha pra caramba, cara. Olha a agilidade que ela tem, tá, tá, tá. Falei. E aí, Ele ele até falou falou, alguma coisa ou ele nem continuou? não, ele, não continua, não vejo mais argumento pra falar. Mas legal, faz a gente pensar muito nessa questão de. E tem aquela coisa também que às vezes a gente não tá num bom dia, né? Então a gente tem que pensar, aquela pessoa, será que ela tá num bom dia? Normalmente ela é assim, eu sei que ela é trabalhadora porque eu prestei atenção, né? Se não tivesse prestado atenção, você tinha relevado. No mau dia, você entra no mau dia dela à toa, né? E essa é a questão de não entrar na vibração das outras pessoas, né? Então, tem essas pessoas, mas você não entrar nessa vibração. E às vezes E a não gente, entrar na vibração dela. normalmente a gente é mais afetado, a gente entra na vibração do outro quando a gente está muito mais relacionado com a pessoa. Tipo, é muito mais fácil um parente tirar a gente do sério que alguém de Uhum. fora. A gente não vai ficar convivendo com ele o tempo todo, sabe? Então, às vezes, quando acontece alguma coisa, assim, um parente, um irmão, mãe, pai, isso desestabiliza a gente Chateia muito mais mais. fácil. Então, assim, aí que tem que tomar o cuidado em dobro, né? De prestar atenção. Falar, cara, não, é aqui que realmente o bicho pega, né? Então, às vezes a pessoa, uma coisinha que você fala, vira o entorno do caldo, você tá ali no meio, você não consegue nem sair. Mas é interessante você lembrar, não, tem isso, tem isso, tem isso de bom, e é só uma situação que pode ser, né, substituída. E ficar pensando nisso o tempo todo, né? Uhum. Você ficar prestando atenção no que há de bom. E então, isso é bem legal esse exemplo que você deu aí, que você conseguiu prestar atenção. Agora tem que começar a prestar atenção nisso no tempo todo, né? Uhum. É igual eu percebi, por exemplo, aqui no prédio, a Ximena todo dia de manhã, ou toda vez que ela sai ali na portaria, ela pega um pacotinho de um doce, de alguma coisa que ela deixa na casa para deixar para os porteiros. Ai, que legal. Então, os caras estão sempre cuidando. Então, é a mesma coisa, né? Sempre que você gerar uma empatia, as pessoas também respondem com o mesmo grau, né? Então, se você gera uma afinidade, gera um sorriso, para conversar, você começa a realmente a gerar a mesma empatia de volta. E se você fizer isso em tudo que você estiver fazendo na sua vida, é muito mais fácil. Uhum. Então, prestar bastante atenção nisso, né? Se você está realmente o tempo todo afinando, se alinhando, prestando, tentando dar o seu máximo e ao mesmo tempo elevando, né, a vibração da outra pessoa com alguma coisa que ela talvez não perceba dela mesma, né? Então você estar atento nas qualidades das pessoas para você levantar isso para elas, que às vezes a pessoa tem uma característica tão natural para ela que ela não percebe que é um diferencial dela para as outras pessoas. A hora que você aponta, elas se sentem bem felizes, né? Então isso é bem legal de prestar atenção. Legal, legal, legal. Eu peguei aqui um artigo para a gente dar uma lida. É uma parte do capítulo do
um livro do Thomas Troward, que era um filósofo juiz inglês. Ele tem vários escritos interessantes. Deixa eu compartilhar aqui e a gente lê junto. Ó, Poder Oculto. É esse aqui ou não? Não sei, vou dar uma olhada. Do Thomas Troward aqui, ó. É bom, hein? Tá bom. Poder Oculto. Tem o Espírito da Opulência nesse aí, um capítulo? Mano. Faz tempo que eu não leio. Vamos lá. Não lembro de cabeça agora. Então, vamos lá. O Espírito da Opulência. Se claramente compreendermos que o poder criativo em nós é ilimitado, então não há razão para limitar a extensão que podemos apreciar daquilo que podemos criar através dele. Quando estamos retirando do infinito, nunca precisaremos ter medo de pegar mais do que nos é devido. Não é aí que o perigo reside. O perigo está em não percebermos suficientemente a nossa própria riqueza e olharmos para os produtos externalizados do nosso poder criativo como sendo as verdadeiras riquezas do próprio espírito. Então, esses artigos assim tem que parar, ler e dar uma pensada, né? O que o cara está dizendo aqui? Quando a gente está buscando, através da criação, do poder criativo, a gente está tocando uma fonte infinita de recursos. Certo? Se é uma fonte infinita de recursos, não existe aquilo de eu pegar mais do que a minha parte. Não dá para eu pegar, tipo assim, imagina que se você queira comer uma torta, você vai lá, alguém te oferece um pedaço de torta e fala assim, nossa, essa torta é muito boa, eu quero mais um pedaço, mas o pessoal dividiu igual todo mundo comeu. E aí, se você pegar um pedaço, alguém vai ficar sem. Aí você pensa, nossa, não tem suficiente. Né? Mas, na verdade, se você quiser mais daquela torta, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma torta maior. Fazer outra torta. Entendeu? Então, se aquela torta é tão fantástica, nossa, eu quero mais daquilo. Então, eu produzo mais. Então, aqui que ele faz? O perigo não está em não percebermos, o perigo está em não percebermos suficientemente a nossa própria riqueza. Né? É aí que está o perigo. Você não perceber que você pode produzir uma torta maior. Entende? Você não está tirando um pedaço de ninguém. Você simplesmente faz uma torta maior, pega um pedaço maior. Todo mundo pode ter mais até. Entende? Então, quando estamos retirando do infinito, uma parte do infinito, nunca precisamos ter medo de pegar mais do que nos é devido. Porque a gente está criando, não estamos competindo, lembra-se? A gente está criando recursos, a gente está criando uma nova estrutura, a gente está criando novas oportunidades. E é disso que a gente está atraindo essa riqueza. Né? E aí vai a outra parte que eu percebi aqui como o trabalho de gratidão, né? Se olharmos para os produtos externalizados do nosso poder criativo como sendo as verdadeiras riquezas do próprio espírito. Então a pessoa está medindo a riqueza pelo resultado externo, não pelo que ela tem internamente, né? Então é aquilo, estar grato pelo aquilo que você tem, né? E sim olhar para essa questão externalizada como sendo o resultado. É temporário. Alguém consegue pescar algo diferente dessa parte aqui? Não? Tranquilo? Tranquilo, pode continuar. Bom, aí ele fala, se evitarmos esse erro, não há necessidade de nos limitarmos em pegar o que quisermos do celeiro infinito. Todas as coisas são tuas. E o meio de evitar esse erro é entender que a verdadeira riqueza está em nos identificarmos com o espírito da opulência. Devemos ter opulência em nossos pensamentos. Não pensar no dinheiro como tal, pois é apenas uma forma de opulência, mas pensar opulência. Isto é, largamente, generosamente, liberalmente, você descobrirá que os meios para realizar esses pensamentos fluirão até você de todos os cantos, quer como dinheiro, quer como sem outras coisas não reconhecidas em dinheiro.
Então, quer dizer que se você quiser alguma coisa, pensar a opulência, pensar grande, pensar que você está tirando do infinito, todas as coisas são tuas. Né? Você não está focado no bem material como um produto. Mas e ter uma vida opulente quer dizer ter uma vida completa. A gente pode ter tudo, entende? Então é se identificar com esse espírito. Não devemos nos tornar dependentes de nenhuma particular forma de riqueza, ou insistir que ela venha até nós de algum canal em particular. Isso aqui é um erro que eu já costumei cometer bastante, a maioria das pessoas costumam cometer. É que esperar que a riqueza venha até você de um canal específico que você definir, e não de qualquer canal. Né? Então, às vezes, quero um canal, quero um dinheiro através disso. Será que é a melhor forma? Será que é melhor eu abrir para várias oportunidades e o dinheiro vir por qualquer canal? Né? O importante é o visualizar-se já no produto. E aí, naquele produto final, naquela imaginação final, naquela criação final que eu quero. E ficar com tempo suficiente com aquilo que eu já tenho, já mereço, já estou feliz com aquilo. E aí os caminhos vão se abrir. Isso é, ao mesmo tempo, impor uma limitação e excluir outras formas de riqueza, e fechar outros canais. Mas devemos entrar no espírito dela. Agora, o espírito é vida, e através do universo, a vida consiste, por fim, em circulação, quer dentro do corpo físico do indivíduo, ou na escala do sistema solar inteiro. E circulação significa contínuo fluir, e o espírito da opulência não é uma exceção a esse fluxo universal da vida como um todo. Bom, aqui ele está falando que o espírito da opulência é um fluxo. Então, não é você se limitar a nenhum canal, nenhuma forma. Ele é um fluxo. Então, se você abrir mais o canal para passar mais por você, é um fluxo que aumenta. Então, é um giro, é um fluxo, é um fluir. Tudo no nosso universo, ele flui. Né? A questão é, quando flui para você, aumenta e espalha para mais gente, ou ele trava em você? Então, é pensar em circulação. É igual aquela coisa que eu penso de moeda, dinheiro, papel moeda. Enquanto ele estiver circulando, a economia está fluindo. Se parar, né, para de circular, menos pessoas têm isso na mão, menos vai ter de fluxo de vida. Menos pessoas vão se aproveitar disso. Então, insistir que esse refluxo vem através de um canal particular, isso é ao mesmo tempo impor uma limitação, excluir outras formas de riqueza e fechar outros canais. Mas devemos entrar no espírito dela. Certo? Então, pensar que prosperidade, opulência é um fluxo. Tá? Uma vez que este espírito se torna claro para nós, devemos ver que nossa atenção deve ser direcionada ao dar, ao invés do receber. E essa é a grande sacada. Que tudo começa ao doar. Né? Até mesmo no momento que você consegue um emprego, primeiro mês você doa seu serviço. Você doa seu tempo. Você doa seu conhecimento. E aí você recebe uma recompensa no final. Então, quando você aumenta o fluxo e começa a distribuir melhor, você tem que prestar atenção. O fluxo começa no doar, no dar, ao invés do receber. Então, o foco não está no receber, o foco está em qual é o fluxo que você vai aumentar de energia que passa até você. E dinheiro é uma forma de energia apenas, tem várias. Então, devemos olhar para nós mesmos não como baús de avarentos que ficam trancados em nosso próprio benefício, mas como centros de distribuição. E quanto melhor cumprimos nossa função como tais centros, maior será o correspondente influxo. Então, a gente não cria riqueza para guardar.
A gente cria riqueza para distribuir. Então, às vezes é visualizar, cara, eu quero andar com um carro melhor, então tem um fluxo de dinheiro suficiente. Ah, quero restaurantes melhores. Esse fluxo que flui para isso paga quantas pessoas trabalhando na cozinha, quantos garçons, quantas pessoas, né, na indústria alimentícia. Você começa a pensar no fluxo de você ter a capacidade de sempre estar, né, aproveitando bons restaurantes, você vai perceber que, meu, é um caminho de fluxo. E, de alguma forma, através do seu serviço, volta até você. Começa nessa questão do, né, dar livremente, receber com gratidão. Conseguem perceber isso? Sim. Então, por isso, normalmente, a gente vê, né, a jogada dos grandes bilionários, você pode perceber que eles são sempre envolvidos em doações muito interessantes, criação de fundações que ajudam em várias áreas, porque eles sabem que se eles retornarem esse benefício à sociedade, o fluxo contínuo fica contínuo para eles. A partir do momento que o cara compete, o que ele faz? Ele começa a brigar por uma fatia de mercado. E tudo aquilo que você briga para conseguir, você briga para manter. Né? Então é o mesmo que acontece há milênios com os reis. Eles querem lá um domínio sobre uma fatia de terra, sobre uma fatia de uma população, e guerras tentando manter um domínio que não se mantém. Por quê? Porque eles estão competindo por algo, eles não estão criando algo. Enquanto você, tudo aquilo que você briga para conseguir, você briga para manter. Né? E lendo bastante aquele livro que eu estou lendo agora que chama Você ao Quadrado, né, U Squared, ele fala isso. O fluxo de dinheiro até você é suave, ele tem que ser fácil. Né? Se você tiver no pensamento de trabalhar, né, try harder, muito provavelmente você vai cansar muito antes de conseguir o resultado, porque é uma estratégia que falha. A maioria das pessoas acredita nessa tentativa do try harder. Você tem que tentar uma coisa completamente diferente, mais inteligente, e manter o fluxo, né? Ampliar o fluxo. Isso é importante de se ter. Então, esse é um artigo bem antigo, tá? Thomas Schwartz é bem antigo, os livros dele. Mas a gente tem que ler com cuidado, com muita atenção. Ele é o último capítulo aí, né? Que está em inglês no livro, mas a gente tem que pensar dessa maneira. A gente está buscando o infinito, então a gente está criando, a gente não está competindo. Então, se eu estou criando tudo aquilo que eu quero para mim, eu quero para todo mundo. Se eu tenho para mim, eu quero que mais pessoas tenham, então eu estou criando, não estou competindo com ninguém. Não tenho problema nenhum de sentar e explicar tudo isso para ninguém. Por quê? Porque todo esse conhecimento é universal já. O próprio Bob mesmo, ele fala, cara, não tem nenhum problema a galera pegar todo o meu material e começar a fazer o seu próprio material e eu não estou competindo com ninguém, o que é meu vai ser meu de direito, porque eu trabalho através das leis, né? Então, se eu ensinar mais pessoas, prestar mais serviço, beleza, se alguém pegar meu material para ajudar mais pessoas, prestar mais serviço, a pessoa também tem o retorno dela, não tem nenhum problema. Lembro que no Matrix, né, um cara levantou, tem um produto deles que chamava Marketplace e agora eles mudaram o nome. E aí eles falavam assim, se eu colocar alguma coisa lá, vai ter algum DNA, né? A pessoa não vai poder falar aquilo que eu estou fazendo. Eu falo assim, eu não trabalho assim, não. Trabalho abertamente. Tudo que eu faço, então eu não ligo, né? Nada se alguém pegar minhas coisas e fizer. Então, eu estou criando, não estou competindo. Se alguém pegar a minha ideia e fazer algo melhor com a minha ideia, o cara está criando também, está ajudando na criação. Então, não tem problema nenhum.
E até me veio uma coisa que às vezes acontece na maioria das pessoas, pô, eu tive essa ideia, olha aqui o cara, olha ali, cara, tive essa ideia, mas olha os caras ganhando dinheiro com a minha ideia. Hum. E aí você fala assim, tá, teve uma ideia, mas você agiu sobre a ideia? Né? Quantas ideias a gente pega, fala para um amigo do boteco, fica ali, morre no boteco. Né? Agora alguém pegou a ideia, agiu sobre a ideia e transformou ela em resultado, ela criou. Então, só um pensamento sem ação, ela é apenas um desejo fútil. Você está desperdiçando energia da sua criatividade sem colocar em ação. Então, a gente tem que fazer o mix, né? Acho bem legal isso também, nessa linha de pensamento de crescimento. Então, eu tenho a crença de que ideias são livres. Nem todo mundo pensa assim. Hum. Por quê? Porque vem do É paradigma. open source, né? Vem do paradigma da competição, né? Por isso vem outras coisas. Vamos lá, Bartinho, o que surgiu na sua mente aí desse artigo? Algo diferente que passou aí, que você gostou? Essa questão do fluxo, né? De estar passando por mim. Essa questão do fluxo. Porque assim, né? Eu tô nessa pegada de querer, né? Tipo, beleza, estou aqui na Europa tentando aí o serviço na área de engenharia e tal, mas eu estou querendo buscar mais coisas e tem que ter hora que nem a gente conversou, tem hora que o que seria essa outra coisa para poder estar ganhando mais dinheiro. Então veio essa ideia de estar passando mais coisas por mim e isso está fazendo algum outro tipo de negócio. Eu vejo que você, por exemplo, já tentou vários negócios. Então, mas veio isso assim de... Aí você tem que trabalhar nesse fluxo, uma ideia, um pensamento, uma afirmação, Então, e gera o influxo. eu Porque tô a no hora que meio. você entende que prosperidade é fluxo, passa mais por mim, fica mais fácil entender. Né? Que esse é o objetivo. Então, tanto que o Bob Proctor, a principal frase que ele passa para todo mundo do Gold Card dele, qual que é? Vocês já viram? Não. Tem um Gold Card que ele fala para todo mundo, quase todo vídeo, se você procurar na internet, que é I'm so happy and grateful now that the money comes through me from multiple sources. Money comes through me in increasing quantities from multiple sources on a continuous basis. Se você prestar atenção, né? Money comes to me in increasing quantities. Então está sempre vindo de maneira crescente, através de múltiplas fontes. Estou criando várias fontes de renda. On a continuous basis, quer dizer, de maneira contínua, está sempre crescendo, está sempre vindo, está sempre aumentando. Está passando por ele. Então, E exatamente, ele foi assim, ele também não encoraja ninguém a comprar coisas baseado no preço da etiqueta, né? Assim, qual que você quer? Você quer isso aqui? Você vai lá, você vai comprar a etiqueta ou vai comprar a roupa? Né? Então, é mais ou menos isso. Mas, ao mesmo tempo, ele encoraja você a ganhar primeiro. Então, aí, às vezes a gente olha e fala, espera aí, como é que ele fala, eu sei o que eu quero? Bom, é aquilo que você quer? É aquilo que você quer. Então, se visualiza com aquilo até o momento que você tem condição de pagar aquilo sem gerar nenhum problema, nenhum estresse. Né? Então, é essa maneira. Então, como é que eu quero viver? Eu fiz lá eu olhei bem detalhadamente quanto custa a vida que eu quero viver, e eu começo a pensar no número. Ao pensar no número e ter mais intuição, eu começo a pensar em ideias. Pessoas e oportunidades começam a tocar na minha porta. Agora, se eu penso, tomando a ideia aqui do artigo do Thomas Sowell, se a única opção é conseguir um emprego, por que eu estou limitando outras opções que o universo pode me trazer? É uma boa opção, mas às vezes eu falo assim, não, quero
né, por N razões, trabalhar com isso aqui e tal, né? Não tem problema. É uma fonte, mas não é única. Não é a única mesmo. Aí, Manu, o que você diz aí? Esse da afirmação do Bob, ele falou, na verdade, alguma semana, e a gente começou a fazer exatamente essa, né, sou feliz e grato hoje, pelo dinheiro vir até mim, em quantidades crescentes e consistentes, através de múltiplas fontes de renda. E realmente, assim, a gente não se limitar, né, a uma fonte de falar, não, eu quero ganhar através dessa fonte específica. Não, mas está limitando todas as outras, né? Uhum. Então, quero ganhar da onde que possa vir. E isso de ser um fluxo, né? Eu não sei onde que eu vi isso, eu só tirei da minha cabeça. Mas sempre imagino assim, tipo, que a gente é um recipiente, imagina um copo, e que tá a torneirinha da prosperidade, ou, enfim, das bênçãos em cima da gente. A gente lota aquele copo. Só que se a gente faz vários furinhos, a gente consegue distribuir isso para os outros, só que aquela torneira, ela continua. Então você está Não distribuindo dá para pra os outros, mas secar ela porque você não tem onde guardar, né? você continua recebendo, só que agora você tem tipo 10 furos distribuindo para 10 copos diferentes. E aí o universo vai percebendo que você tem capacidade demais. Pô, então vamos aumentar o recipiente dele aí. Então vai, em vez de 250, vira 1 litro. Só que em vez de 10, você distribuindo para 100. Então, você distribuindo 1 litro, né, conte constantemente para outros 100. Só que o teu nunca acaba, né? E aí você vai continuamente aumentando conforme a tua capacidade de gerenciamento desse fluxo. Uhum. Então é bem interessante esse texto aí. Sim. Massa, legal. Bem legal. E é um texto assim que você tem que ficar bem reflexivo, né, na questão de entender que a gente está lidando com a fonte infinita de acesso, né? Bom, ninguém fez o exercício de pensar o nome de 3 pessoas e começar a fazer alguma coisa por elas? Não. Era isso que tinha que fazer, então. É. Não A fiz. ideia é o seguinte: você tem que pensar no nome de 3 pessoas, e aí, através de uma quantidade X de tempo, você fala assim, como é que você vai ajudar essas pessoas? Como é que você pode ajudar elas a elas terem a sensação de aumento, de terem mais em suas vidas? Então, você vai o tempo todo falar assim, putz, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Não aquelas que você já está ajudando, né? Mas talvez alguém externo, alguém, você sabe, eu tava pensando numa ideia de pegar talvez 3 pessoas que eu contatei, que eu não, que talvez hoje em dia não tenha condição, de fazer os cursos que eu dou, mas estava pensando, putz, cara, sabe aquelas pessoas bacanas que você queria que elas tivessem um pouquinho a mais ali para fazer, né? Fazer Uhum. talvez 3 ou 4 aulas específicas para elas, né? E desde que elas se comprometessem a fazer certos exercícios e conseguir passar essa informação para pessoas que falam assim, cara, com certeza vão dar saltos gigantes se dedicarem. Gostaria de ter essas pessoas por perto, né? Então, eu estava pensando no nome de 3 pessoas. Se vocês tiverem alguém que vocês querem ajudar e entrar, né, nessa ideia de participar aí de 4 aulas, né, só para esse grupo, quiserem colocar também 3 pessoas que vocês querem ajudar nessa aula, vocês podem participar e trazer essas pessoas para essa aula. Legal. É uma forma de, né, tipo assim, putz, eu achei 3 caras ali que eu queria muito que eu pudesse ajudar e eu não consegui. Então, se eles visualizarem a oportunidade, eles podem participar. Se vocês acharem 3 também, quem estiver assistindo depois da gravação aí, se quiser me dar 3 nomes para participar, fala assim, nossa, quero ajudar essas pessoas, mas talvez elas nem saibam que elas precisam dessa ajuda ou não. Ou alguém que realmente quer dar uma crescida, quer ter um crescimento, tem vontade,
desde que siga certos parâmetros, faça certas atividades, né, e corresponda aí com alguns exercícios. Eu vou dar umas 4 aulas aí para ajudar as pessoas, inclusive as que vocês quiserem apontar. Legal. Fechou. Agora vai de vocês. Que mais sensação assim de aumento que a gente pode fazer no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Não, Alberto, pensa aí. O que você está pensando em continuar fazendo a partir disso que você aprendeu nessa aula? Não vai falar, Humberto caiu. Vamos lá, Manu, vai contigo mesmo. Pensa aí. Como que é a pergunta específica mesmo? O que você vai continuar fazendo diariamente ou continuamente para gerar essa impressão de melhoria contínua, de aumento, assim, do seu trabalho, em casa, para você não perder esse fluxo, não assim, vou para a próxima aula e já nem sei mais o que era essa aula. Uhum. Cara, essa questão da melhoria contínua, complicado, né? Mas faz tempo que eu tô tentando colocar uma mentalidade mais, tipo, de fazer meu melhor sempre, sabe? Então, tipo, independente do que eu estiver fazendo, se eu tô lavando louça, eu tô tentando dar meu melhor, se eu tô limpando o cocô do cachorro, tô tentando dar o melhor. Então, aí vai trazendo essa questão de fazer, né, o melhor, e isso traz, na minha opinião, traz essa melhoria contínua, né, porque até o Bob fala essa semana, né, lá da parte do Ciente Ficar Rico, né, que ele fala o jeito que você faz as coisas e não como você faz, né, aliás, é isso? Eu me confundi. E ele fala, né, que, tipo, é a mentalidade de você continuamente fazer o seu melhor. Eu vou fazer meu melhor, igual o do Tiger Woods, né? O cara era o melhor do mundo, né? Que o bicho tá um pouco velho já, né? O cara já não é mais. Mas ele ainda mudou 2 vezes, né? O jeito de dar atacada, né? E isso é difícil, né? Quando você tá no topo das coisas, você ainda querer continuamente melhorar para continuar lá em cima. Né? Então é bem interessante. Você não estava mais competindo com ele mesmo, né? Não estava competindo com ele. Continuar competindo com ele mesmo, é a melhoria dele. Ainda aprimoram sendo o melhor. Isso, e isso é uma coisa muito importante e difícil de fazer, que é competir, entre aspas, consigo mesmo só, né? Porque quando a gente faz isso com os outros, a gente não sabe o que a outra pessoa está fazendo. Ela não sabe o que ela está fazendo, você não sabe pelo que ela já passou. Então, tem até umas frases que dizem, né? Você começa a comparar o teu capítulo 1 com o capítulo 20 da pessoa, né? E aí você acha que você está perdendo. Então, a competição mesmo é consigo mesmo, de melhoria constante, não com os outros, né? De vou ser melhor que aquela pessoa. Ou, né, preciso ganhar dela, sabe-se lá por quê. Enfim, então é bem interessante esse capítulo. Sim. China, né? Eu acho que isso Sim. É difícil, mas é muito importante. É aquilo que, na verdade, vem do livro, né, do Wallace Wallace, né? É o The Science of Getting Rich, a ciência de ficar rico, que diz que você não fica rico fazendo certas coisas. Não existe uma coisa que você faz que te deixa rico. Você fica rico fazendo as coisas de certa maneira. Ou seja, a maneira certa é em alinhamento com as leis naturais, em alinhamento com o universo, fazendo da melhor maneira, né? Prestando a maior quantidade de serviço, prestando o serviço das melhores maneiras. Então, você tem vários ângulos para isso, né? Então, o que eu estou fazendo está em alinhamento com o que eu quero e com o alinhamento das leis do universo, ou seja, o que eu penso, eu crio, aquilo que eu desejo, eu consigo co-criar através do auxílio, da conexão, das ideias, das pessoas que vão ser atraídas até mim, porque eu consegui modular o meu campo energético através da programação no subconsciente. O meu subconsciente começa a trabalhar em coerência com a minha vibração, a vibração gera
né, uma coerência no campo, que todas essas ideias começam a fluir. Uhum. Então, quando a gente não tem a coerência, dificilmente isso vai acontecer. Né? Então, de certa maneira é isso. Bom, primeiro, fluxo vem até mim através da prestação de serviços, não importa como. Uhum. Seja troca de tempo, seja venda de um produto, seja criando empresas que outras pessoas vão tocar. Mas, se eu fizer isso da maneira correta, o fluxo vai vir até mim. Dos momentos que o Bob fala que ele tinha uma empresa que ele não trabalhava necessariamente nessa empresa, mas tinha os líderes e ele falava para esses líderes, olha, toda vez, todo faturamento que você receber, 10% você vai doar, né, para uma causa. Uhum. E aí chegava no fim de mês e falava, cara, não sobrou, não deu para doar e tudo mais, não consegui fazer, não temos fluxo para isso e tudo mais. Aí um dia ele estava lendo um livro que falava assim, ó, se você não tem a capacidade de coordenar ou liderar a sua empresa, vende ela. Uhum. E aí ele falou assim, não, peraí, é a minha empresa. E aí ele deu uma ordem estrita, falou assim, toda a receita que entrar, 10% você vai mandar automaticamente para esse lugar aqui dessa maneira. E aí os caras, né, meio assim, é uma ordem. Agora não é só, acho que vocês têm que fazer isso. Foi uma ordem direta. E aí aquela empresa nunca mais parou de ter fluxo de entrada. Por quê? Porque ela se alinhou com a lei de dar primeiro, Uhum. retornar primeiro. É a mesma coisa que acontece na ideia, né, que eu acho que eu postei outro dia no Instagram, de você doar 10% daquilo que você recebe, ou você guardar 10% para você. A sua intenção é primeiro, a minha e as outras pessoas, ao gerar esse fluxo. Sim. Então, aí você entra em alinhamento com as leis do universo. Então, essa é a maneira, né? É a certa maneira. Não é certas coisas, né? Sim, sim. É ter uma coerência. E por que o Bob colocou, ele mesmo fala que quando ele foi criar essa frase, né, sou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim de maneira crescente através de múltiplas fontes, mas ele não tinha o conceito de maneira contínua. Uhum. Até ele entendeu que ele precisava criar um sistema bem definido, da ordem. Né? Ordem é a primeira lei do universo, ou seja, se eu pegar e sistematicamente mandar os 10% sempre, então nunca vai ter um fluxo, não vai ter um fluxo descontínuo. Sim. Porque eu criei uma coerência no meu fluxo. E aí que ele colocou, não, então também pode ser de maneira contínua, então, crescente e contínua. Não precisa ter a hora, tinha fluxo, hora não tinha fluxo, Uhum. tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Isso é foda. Você tem que criar esse pensamento coerente de maneira contínua. Sim. Essa parte da doação, cara, pra mim, eu fiquei um tempo sem doar no passado, fiquei tipo uns 6 meses, eu acho. E aí eu resolvi doar. Não sei quanto que eu ganhei exatamente, tipo 10% exatamente, mas eu vou dar uma olhada aqui no quanto que eu tenho, eu dou 10% que eu tenho, vai ter lógica, né? Uhum. E nessa primeira doação foi para a primeira parte foi eu distribuí bem, mas foi a primeira Zifas que eu comprei da moto. Uhum. Depois de lá não fiquei comprando direto. Eu mantive acho que mais umas 2 ou 3 compras. Nesse meio tempo a gente fez uma ação, né, prova bem legal das crianças. E eu mantive a doação de 10%. Até hoje eu mantenho, né? Já faz mais de um ano sem interromper. Quando eu parei, eu já doava fazia um tempo. Já fazia uns 3, 4 anos que eu doava direto. E sempre via, assim, voltar de alguma forma, mas nunca da forma direta, né? E a moto foi de uma forma bem direta, né? Foi da mesma fonte que eu doei, ela voltou. Teve uma vez lá atrás faz uns 4 anos, eu tive que processar a Oi,
porque eles precisavam cancelar minha conta e eles não cancelavam. A gente não, eu tinha ligado 3, 4 vezes para cancelar e falei, mano, tem que processar para esses caras me cancelar essa conta, né? Mas, tipo, eu nunca gostei dessa ideia. Aí, beleza. Eu conversei lá com o advogado, aí ganhei uma grana. Só que nesse meio tempo, eu tinha pago todas as contas depois de, entre aspas, cancelar, porque eles continuaram mandando boleto. Falei, não vou colocar meu nome no Serasa, vou pagar essas contas, foram mais de um ano. Aí, tipo, eu tinha recebido, acho que uns 5 mil, assim, do processo. E aí eu tirei o que eu tinha pago. Ó, eu vou pegar o que eu paguei a mais, aqui, uns 800 e pouco. E o restante eu dei tudo pra ADA. E na época eles conseguiram construir uma parte a mais lá. A Biane ficou toda feliz, mandou foto aérea. Foi bem legal. Então foi assim, tipo, recebi, mas eu considerei que aquele dinheiro não era meu, sabe? Eu falei, não, eu não queria, eu não processei pelo dinheiro. Foi para eles cancelarem minha conta. Foi só por causa disso. Foi o básico, né? E vou pegar o dinheiro que eu paguei a mais, porque realmente tinha cancelado e não foi cancelado. Vou pegar esse reembolso, mais ou menos, mas o restante eu vou distribuir, porque eu não considero nem como meu, mas vou distribuir para liberar esse fluxo. Então foi bom, assim, sempre, tipo, fazendo essa questão da doação primeiro, sempre vi crescer, assim, o fluxo de renda, sempre vi crescer. É bem, bem interessante. Eu, E nos momentos que eu parei, eu vi... A partir desse ano eu passei a doar a quantidade do valor que eu queria ter de receita mensal. Uhum. Então, eu estava doando Legal. 10%, perto assim, não, minha receita é X, e eu comecei a doar dentro dessa receita. Uhum. Então fiz uma conta de quanto que eu precisava, quanto eu queria para viajar, e era bem a mais do que eu estava gerando de receita normal, né? Uhum. Mas mantive até agora, estou mantendo essa mesma linha. E o Thiago ele me ensinou uma coisa, que ele falou assim, ó, quando você quer vender tipo, alguma coisa, já dou o valor que você quer da venda. E tanto a moto, cara, eu coloquei a venda, em uma semana vendeu, já tinha doado o dinheiro dela. E o carro também, eu doei tipo, uns 3 meses antes de vender, mas no momento que eu decidi vender, que eu falei, não, agora eu vou vender o negócio. No momento que eu decidi mesmo, vendeu rapidinho. Então, essa coisa de a gente já se antecipar, vamos dizer assim, Sim. legal. Sim, antecipa aquele movimento. É a única coisa, eu vi isso num vídeo que tem umas aulas que é da Mary Morrison e do Bob Proctor, que chama Working with the Law. Ela fala isso, se você, né, tiver condições, não for gerar estresse para você, já doa no montante que você quer, né, pega os 10% do montante que você quer viver com, que você quer gerar. Então, por exemplo, pode ser que no começo represente 30% da sua receita, mas você já está doando em relação àquela quantidade, né? Então, eu vou gerar isso aqui, então já estou vivendo nesse lifestyle, então já estou conseguindo gerar essa maneira. Eu cheguei a essa ideia, falei, não, achei que legal. Porque de certa forma é igual uma dieta, né? Você vai falar, não, eu vou doar quando eu receber. Tipo, eu vou fazer dieta quando eu perder peso. Ao contrário, você faz dieta, perde peso, né? Você doa e você ganha. A gente tem, eu acho que essa é a grande sacada de viver em não competição e ao mesmo tempo, né, pensar nesse fluxo crescente através, né, da coerência de como é que você está vivendo. Então, bem interessante isso aí, gente. Esse ano eu foquei um pouco mais, antes do ano passado doava mais para a ADA, mas esse ano foi mais focado lá num canto e cada canto. Eles conseguiram manter, né, de certa maneira, a operação deles aí através dessas doações e mais alguns trabalhos. Foi uma das formas que eu vi. E, ao mesmo tempo, né, viver, né, viajar. Esses dias eu fui para Medellín, a gente comprou passagem um pouco antes também, primeira classe, não tava com uma diferença. E aí você aproveita, né? Chega, tem sala VIP, tem não sei o quê. E aí você fala assim, não, é o fluxo, é como eu quero viver. Você aceita aquilo e não fica vivendo contando migalha, né? Como se o fluxo fosse parar. Você já vive como se você tivesse o fluxo
coerente na segurança. Mas, né, sabendo que você faz isso quando você tem condições, não vai fazer isso não usando o limite do cartão de crédito, prestando dinheiro, né? Não vai se meter em encrenca. Por quê? Porque a coerência vem da tranquilidade do pensamento, né? Você sabe por que você está fazendo. Então, aquilo que você precisa vai chegar até você no momento exato que você precisa. Então, não tem falta. Né? Então, se você tem esse fluxo, você consegue viver ele de maneira tranquila. E aí então é uma linha tênue, né? E você falar, você tem que viver como você gostaria de viver, né? Dependendo da pessoa que ouve isso, se ela não tá com um background, tá com um contexto naquilo ali, é perigoso, né? Porque ela pode entender completamente errado. É aquilo, você tem que viver a vida que você quer viver. Mas, né, ganhe primeiro. Sim. Não, mas aí que tá, porque, por exemplo, a gente está discutindo isso na 11ª semana, 11ª aula. Então, assim, já teve todo um background para a gente chegar até aqui e falar isso e entender, né? Que não é uma coisa de pegar o cheque especial e sair comprando o carro que você quer dirigir sem ter condições e tudo mais, né? Não é isso. Não. É aquilo, é se visualizar vivendo a vida que você quer e começar a construir essa vida. Então é assim, você vai se visualizar tão fortemente naquela situação que você quer, que quando chegar você não vai nem comemorar, porque você já sabia, você já tinha vivido aquilo em pensamento, você já estava seguro, você já entrou no fluxo. Então daí é muito mais fácil de você perceber isso e aí você, pô, que mais? Que mais? Você vai agregando e aumentando o fluxo. Então lembrando que o fluxo está no doar, então é aquilo que sai de você. E quanto mais sair de você, mais vai retornar. Porque é aquilo que você falou, quanto mais furinhos eu colocar aqui, né, mais alimentando mais fluxo para mais gente. Entende? Não é só o meu copo. E se eu tiver só o meu recipiente, a hora que ele estiver cheio, eu tenho que secar a fonte, eu tenho que desligar a fonte, porque não vai caber mais. Não vou poder deixar o fluxo da água aberto. Né? Então, e é bem isso, assim, tá? Então, por quê? Né? É o que eu costumo falar assim, você tem um sonho, mas coloca esse sonho não pode ter lógica. Mas a hora que você colocar a vida que você quer na sua cabeça e falar assim, essa vida quando eu quero, aí pega a lógica e descobre quanto ela custa. Coloca numa planilha, vê quanto, e aí busca esse valor. Que aí que você segue a lógica. A lógica não está em, olha, ver quanto eu tenho e ver quanto, aonde minha vida cabe. Não. Onde é que está meu sonho e quanto ela custa. Eu não vou para a lógica. Eu uso a lógica de uma maneira reversa. Aí eu falo assim, por que eu quero um valor X, né, de receita? Porque eu quero ver a vida e ela custa isso. Se fizer sentido para você, você vai se esforçar o que tiver que ser para gerar aquele fluxo. Então, é aquela coisa, vou fazer essa questão de doar antes de ter a receita entrando, se eu tiver condição de fazer, e não me gerar estresse, porque toda vez que gera estresse, você já perde a coerência do seu fluxo, você entra em medo e preocupação, a vibração do seu corpo muda. Sim, aí não adianta nada, né? Não, é pior. Então, a hora que você não tá, você tem que estar operando na fé o tempo todo. Então, se você gerar uma ação que te gera muita preocupação, dúvida, dívida, gente te cobrando, você não está na vibração de criação. Está numa competição. Fala assim, não, já estou vivendo uma vida para outras pessoas, talvez nem para mim, que não é coerente. Exato. Então, aí você tem que sempre pensar qual que é o estado que você está gerando internamente que facilita gerar o fluxo. Né? E é esse que né, viver a vida de crescimento para mim e para todos que estiverem abaixo de mim. Tem uma galera que às vezes começa a ficar mais alto nível lá e andar
próximo do Bob em tudo quanto é evento. E aí os caras passam apertado, porque ele começa a andar com notas de $100 no bolso, notas de $100 canadenses no bolso. Qualquer pessoa que ajuda ele vai dando $100. A pessoa de trás vai ficando assim, o caramba. Como assim? Entendi. Ele vai dando $100 para quem vai ajudar. Assim, o cara levou a mala dele, dá $100. Ah, caraca, velho. Tipo, não tem limite enquanto ele pode doar e ajudar, entende? Sim. Então, ele não se bloqueia por isso. Então, por isso, dessa forma, ele gera. E as pessoas em volta falam assim, meu Deus, e agora? Você tem que ver, cada um tá numa condição, entende? Não, mas e se for ver, faz sentido, né? Faz. Não é uma coisa que... Lógico, né? Aí entra no que você falou. Se isso for te gerar um estresse, não faz, né? Faz na medida... É como ele fala, né? Faz no máximo que você pode. Se o teu máximo é 10, seja 10, né? 10. Mas se tipo, o teu máximo é 10, você fica, puta, não, vou dar 2, porque senão 10 vai fazer falta. Então, realmente, né? Faz sentido isso. Ele já tá no nível que, tipo, 100 é o máximo dele e show de bola. É engraçado o pessoal falar isso. Então, é isso, é gerar, assim, cara, é fluxo. Né? Ver isso aqui vai vir multiplicado. Por quê? Porque eu tô aumentando. Então, vale a pena processar dessa maneira. Desde que, né, não gere estresse. Tem que ser desapegado, tem que doar livremente e receber com gratidão. Sim. Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade para doar e tem pessoas que têm dificuldade para receber. Sim. Durante muito tempo tinha dificuldade para receber. E quando eu consegui mudar isso, muda bastante coisa. Nossa. Então você tem que sempre estar bem grato quando você receber e fechar qualquer contrato. Esse é o fluxo, né, que aumenta a amplitude de tudo. Até porque se você não saber receber, né, você está bloqueando, alguém dá, né? Você está quebrando um fluxo. É isso aí. Você está dificultando o fluxo mesmo. Então é os dois. Doar livremente e receber com gratidão. Isso aí. Bom, fica aí. Nossa aula. Quinta-feira a gente volta com a última aula. The Power of the Mastermind. Vamos aprender um pouco mais aí de como magnificar o poder da nossa mente através de conectando várias mentes. Beleza. Falou, Manu. Falou. Pausa aí a gravação.